O que é estabilidade provisória? A estabilidade provisória é um direito que protege certos empregados eleitos para cargos de representação, como membros da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou dirigentes sindicais, contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Essa proteção visa garantir que esses trabalhadores possam desempenhar suas funções de representação sem medo de retaliação por parte do empregador. Estabilidade de membros da CIPA. Quem tem direito à estabilidade na CIPA? Os empregados eleitos para cargos de direção da CIPA têm direito à estabilidade provisória, que começa desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Por quanto tempo o cipeiro tem estabilidade? A estabilidade vai do registro de candidatura até um ano após o fim do mandato. Durante esse período, ele não pode ser demitido sem justa causa. A base legal estando. Artigo 10, segunda, do ADCT, a Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 165 da CLT. Quais são as exceções para a estabilidade do cipeiro? O cipeiro pode ser dispensado nos seguintes casos: cometimento de falta grave, nos termos do artigo 482 da CLT, a dispensa por justa causa. Motivo técnico, econômico ou financeiro que justifique a dispensa, exclusivo para membros da CIPA. Estabilidade de dirigentes sindicais. Quem tem direito à estabilidade sindical? Os empregados que forem eleitos para cargos de direção ou representação sindical, seja como titulares ou suplentes, têm estabilidade desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato. Base legal está nos artigos. Artigo 10, segunda, b, do ADCT. Artigo 543, terceiro da CLT. Por quanto tempo o dirigente sindical tem estabilidade? O dirigente sindical tem estabilidade desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se cometer falta grave. Quais são as exceções para a estabilidade do dirigente sindical? O dirigente sindical pode perder a estabilidade nas seguintes hipóteses: cometimento de falta grave, a justa causa, conforme o artigo 482 da CLT. Se a empresa justificar a dispensa com base em motivos disciplinares, técnicos, econômicos ou financeiros. Hipóteses em que o empregado não tem estabilidade. Quais são as principais hipóteses de perda da estabilidade? Justa causa, artigo 482 da CLT. O empregado eleito pode perder a estabilidade se cometer uma falta grave, como improbidade, insubordinação, agressão física, entre outros motivos descritos na CLT. Fim do mandato. A estabilidade é válida até um ano após o término do mandato. Após esse período, o empregado pode ser demitido normalmente. Não eleição. Se o empregado apenas se candidatar mas não for eleito, ele não tem direito à estabilidade. Motivos técnicos, econômicos ou financeiros, a CIPA. O empregador pode demitir um cipeiro em razão de dificuldades econômicas, fechamento de setor ou outros motivos que inviabilizem a manutenção do emprego. Participação em greve com falta grave. Se o empregado participar de uma greve e cometer falta grave, como depredação ou desobediência a uma decisão judicial, ele pode ser demitido. Extinção da empresa. Em caso de fechamento da empresa, a estabilidade não se aplica, pois o vínculo empregatício é extinto. O que acontece se um cipeiro for dispensado sem justa causa durante o período de estabilidade? Se um cipeiro for dispensado sem justa causa durante o período de estabilidade, o empregador poderá ser obrigado a reintegrá-lo ao emprego ou indenizá-lo pelo período que restava de estabilidade. Se o empregado sindicalizado apenas se candidatar, ele já tem direito à estabilidade? Não. A estabilidade só é garantida ao empregado eleito para um cargo de direção ou representação sindical. Se ele apenas se candidatar e não for eleito, não terá estabilidade. Um cipeiro pode ser demitido por motivos econômicos da empresa? Sim. O artigo 165 da CLT permite a demissão de membros da CIPA por motivos técnicos, econômicos ou financeiros, desde que devidamente justificados. O dirigente sindical tem estabilidade até quando? O dirigente sindical tem estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o término de seu mandato. A estabilidade se aplica a todos os empregados do sindicato? Não. A estabilidade é garantida apenas aos dirigentes eleitos ou delegados sindicais, não a todos os empregados do sindicato. A participação em uma greve pode justificar a demissão de um empregado com estabilidade? A participação em uma greve não justifica a demissão por si só. Entretanto, se o empregado comete falta grave durante a greve, como atos de violência ou desobediência a ordens judiciais, ele pode ser dispensado. Base legal está. Artigo 7º,
1º da Lei 7.783/89. A estabilidade provisória é uma importante garantia para que empregados eleitos possam atuar na representação dos interesses dos trabalhadores sem sofrerem represálias injustificadas. Contudo, existem exceções legais que permitem a dispensa desses empregados em situações específicas, principalmente quando há falta grave ou motivos técnicos, econômicos ou financeiro. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com quem pode se beneficiar dessas informações. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer.